Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos assuntos para a segunda avaliação. Hoje a revisão vai ser para o 6º ano e nós iremos falar do assunto artigo. Então, gente, você vai precisar do seu caderno, você vai copiar o que nós temos aqui no quadro, que são conceitos diferentes do que está no livro. Eu coloquei exemplos diferentes do livro e um exercício que também não tem no livro, então você também precisa copiar. Vou enviar as fotos do quadro e vocês copiem e resolvam os exercícios, porque vocês sabem que vai valer ponto para vocês para a segunda avaliação, ok? Então vamos começar. Artigos. Os artigos é uma classe de palavras, gente, que acompanha o substantivo. Sempre quando você encontrar um substantivo, ao lado dele você vai encontrar o artigo também. Quais artigos? Quais são as palavras que são artigos? Nós temos aqui, olha. Nós temos o a, os e as. Nós temos também uma, uns e umas. Então, sempre que você encontrar essas palavras em frases, em textos da língua portuguesa, você vai estar diante dos artigos, ok? Mas os artigos, eles são divididos de duas formas, que são os artigos definidos e os artigos indefinidos, tá? Os artigos definidos, eles indicam seres específicos, seres únicos, seres diferentes, quando você está especificando. E quais são eles, gente? A, as, o, os, tá? O exemplo que nós temos é: o menino estudou. É como se você já tivesse especificado, falado quem é o menino anteriormente. É como se você soubesse quem ele é. É uma pessoa diferente. Quando você fala o menino estudou, você tem em mente quem é esse menino. Você sabe quem é esse menino, certo? Então, o artigo definido, a principal função dele é o quê? Especificar um ser, tá? Especificar o substantivo. Nós temos ainda os artigos indefinidos. Eles são usados em sentido genérico, o oposto do definido. Sem definir o ser. Quando eu falo assim, um menino estudou, um menino chegou, não é quantidade, gente, é Esse quer dizer o quê? Um artigo indefinido, quer dizer que você não sabe quem é, pode ser qualquer um, você viu, você não conhece. Então, quando você quer generalizar, falar que é qualquer um, você está dizendo o quê? Você usa o artigo indefinido. E quais são eles que nós acabamos de falar? Uma, uns e umas, tá? Então, umas, você não está especificando, tá? Exemplo que nós temos: um menino estudou. Um menino, qualquer menino. Você não sabe quem ele é, você não conhece, você nunca falou dele anteriormente, tá, gente? Então, essa seria a diferença do definido para o indefinido. É o quê? Especificar e generalizar, ok, gente? Então, sabendo disso, vamos fazer um exercício bem pequenino, que a gente faz bem rapidinho, sobre artigos. Olha só, explique a diferença de sentido. É dessa forma que eu vou pedir prova de vocês. Eu não vou chegar na sua prova e falar, classifique os artigos. Aí você vai olhar o definido, indefinido. Não, a gente vai contextualizar e de acordo com a frase, você vai conseguir identificar o artigo e dizer o que ele está especificando. Se ele está especificando ou se ele está generalizando, ok? Vamos lá. Explique a diferença de sentido nos enunciados abaixo de acordo com os artigos. Eu tenho dois enunciados, duas frases. Eu acompanhei a garota até sua casa. Eu acompanhei uma garota até sua casa. Então, ele está pedindo a diferença de sentido de uma oração para outra. Então, quando eu falo assim, eu acompanhei a garota até sua casa, é como se você estivesse falando que você sabe quem é essa garota. Porque cadê o artigo, gente? Está aqui. O artigo, ele é definido. Então, o que ele faz? Ele especifica. Então, é como se você já tivesse falado o nome da garota anteriormente, você soubesse quem é, você conhece ela, é uma garota diferente. Não é qualquer garota que você nunca viu na vida. Então, quando você fala, eu acompanhei a garota até sua casa, significa que ele conhece essa garota, que ele já falou dela anteriormente, que ele sabe quem ela é. Agora, quando eu digo, eu acompanhei uma garota até sua casa. Olha, uma garota. Isso quer dizer o quê? Que ele não sabe quem é, que é uma pessoa qualquer que ele estava ajudando. Provavelmente ele passou na rua, alguém pediu ajuda, ele estava ajudando. Então, uma garota, ele não sabe quem é, ele não conhece, ele não falou dela anteriormente no texto, se for um texto.
Então, ele está o quê? Olha que nós temos um artigo indefinido, ou seja, ele está generalizando, pode ser qualquer garota. Então, o que você vai colocar nas respostas, gente? Aqui, como nós temos um artigo definido, você vai dizer: ele conhece a garota. E quando você diz, ele acompanhou uma garota, ele não conhece, pode ser qualquer uma. Então, aqui ele conhece a garota e aqui ele não conhece. Aqui é uma garota específica. Você pode colocar que é uma garota específica. E aqui pode ser uma garota qualquer, genérica. Qualquer uma. Tá bom? Então, isso que eu vou cobrar de vocês quando a gente for falar de artigo. Você saber o que está especificando e o que está generalizando. Você saber quais são os artigos, você saber que é uma classe de palavras que acompanha o substantivo. Sempre que você fala um substantivo, por exemplo, garota, menino, professora, você fala a professora, o professor, não é? Então, olha só como ele também varia. É uma classe de palavra que varia, que vai para o feminino, vai para o masculino, vai para o plural. Então, ele muda em gênero e muda em número, não é isso? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa vocês podem fazer perguntas. Resolvam essa atividade, como eu falei, vai valer ponto. E é isso. E novamente quero lembrá-los que semana que vem nós vamos voltar às aulas. E novamente, gente, não precisa você imprimir as fotos do quadro, não precisa você imprimir os PDFs, ou seja, a lista de exercícios, só copia a resposta para o caderno. Isso aqui é a mesma coisa, só copia a resposta para o caderno. Não copiar slide, não copiar foto, não colar, não gaste seu dinheiro imprimindo nada, só o que a gente pedir, ok, gente? Até mais, obrigada.